pastor famoso vai para a Rede Globo de televisão e ali em rede nacional ele diz: o Brasil não é de Jesus. Eu fiz um vídeo aqui anterior a esse falando sobre o assunto e eu disse que Satanás falou na boca do pastor. E algumas pessoas colocaram aqui nos comentários dizendo assim: impossível Satanás falar na boca de um pastor. E eu vou mostrar para vocês que é possível sim. E outras pessoas dizendo assim: mas o pastor, ele não disse isso. E eu quero reafirmar, ele disse sim. Basta você pesquisar aí, certo? Numa entrevista com Bial, foi antes de ontem. Ele estava lá numa entrevista com Bial, ele e o Leonardo Gonçalves. Eles dois juntos fizeram uma música, ou melhor, o Leonardo Gonçalves fez uma música e chamou o Kleber Lucas para participar do clipe, né? Falando dos problemas das igrejas, que a igreja não é mais a mesma, que a igreja se corrompeu, ou a boa parte da igreja se corrompeu, e mostrando lá suas ideias, né? E falando do atual governo e coisas desse tipo. Então, teve um momento lá, na fala do Kleber Lucas, do pastor Kleber Lucas, que, por sinal, é um dos melhores cantores gospel do Brasil. As canções do Kleber Lucas eternizaram-se, certo? São lindas, perfeitas. Isso aí é inevitável. A gente não pode discutir nesse âmbito aí, porque é verdade, gente. Então, o Kleber Lucas, ele, sem ser provocado, sem ser instigado, Bial não provocou ele a dizer essa afirmativa. Ele, de livre e espontânea vontade, ele disse: muita gente diz que o Brasil é de Jesus, mas o Brasil não é de Jesus. O Brasil é dos brasileiros. Pessoas disseram: não, ele não quis dizer isso, mas disse. Ele pode não, se ele não quis dizer, ele disse. Agora, se quiser remendar, remende, certo? Aí veja só, aí eu falei que o diabo falou na boca do pastor. Eu disse, e digo de novo. E para quem disse que o diabo não fala na boca do pastor, olha o que eu vou lhe dizer aqui, se fala ou se não fala. Veja só. Primeiro, se ele tivesse dito assim: o Brasil é dos brasileiros, tudo bem, é normal. Normal. De que é o Brasil? Dos brasileiros, normal. Porém, o camarada colocar Deus e desonrar Deus, podendo ter sido um comentário normal, o Brasil é dos brasileiros, a América é dos americanos, normal, não é normal? Agora dizer assim: o Brasil não é de Jesus, é dos brasileiros. Para que citar o nome de Jesus só para dizer que ele não é o dono? Certo? Isso aí poderia ser um comentário de qualquer pessoa normal, tudo bem. Agora, de um pastor, se ele próprio, o pastor, tivesse dito assim: o Brasil é dos brasileiros, terra abençoada ou coisa tal, o Brasil é dos brasileiros, tudo bem. Agora, usar o nome de Jesus só para dizer que Jesus não é o dono, onde ele está completamente equivocado. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Ele está completamente equivocado e, na minha opinião, foi usado pelo diabo sim. Satanás falou na boca dele. E para quem diz que não existe isso, que o diabo não pode falar na boca de um pastor, que isso aí é meninice, é invenção, após abra sua Bíblia aí no capítulo 16 de São Mateus. Lê do versículo 1 e vai até o 23. Quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E aí disseram: um diz que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Simão Pedro, Jesus perguntou: e você, Pedro, quem diz que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Assim como você me revelou, também eu te digo: tu és Pedro, Petros, pedra pequena, e sobre esta pedra, rocha, ele, o próprio Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha Pedro aí, o pastor Pedro, o missionário Pedro, sendo usado por Deus, né?
A boca dele foi usada por Deus. Aí agora em sequência, na mesma sequência, Jesus foi para Jerusalém e aí Jesus começou a pregar, dizia, olha, eu vou pregar, o Filho do Homem vai pregar, vai anunciar o reino dos céus e vai padecer. Ele vai padecer pelas mãos dos judeus, dos romanos e vai ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro disse assim, não, Senhor, negativo. De forma alguma isso vai te suceder. Não vai te suceder essas coisas contigo não, Senhor. De jeito nenhum. Tu não vai para Jerusalém padecer lá. Não, isso não vai acontecer não. Aí Jesus olhou para Pedro, São Pedro, o líder da igreja, né, abaixo de Jesus. Certo? Ele disse assim, para trás de mim, Satanás. Isso aqui é uma mensagem de... Você está sendo uma pedra de tropeço. É necessário. Eu vou cumprir a vontade do meu Pai. Vou sim para Jerusalém. Vou padecer pelas almas perdidas. Para trás de mim, Satanás. Está entendendo? Ou está repreendido, Satanás. Satanás falou na boca de Pedro. De São Pedro. Quanto mais não falou na voz de Kleber Lucas. Falou sim essa mensagem satânica. De dizer que Jesus não é o dono do Brasil. Meu amigo, aqui a gente tem os poderes. Tem os poderes constituídos pelos homens. Né? O maior, o supremo, o STF. Né? Mas acima do STF... acima dos poderes do Brasil, executivo, legislativo, judiciário, acima do Supremo, da Suprema Corte, existe o poder de Deus. Jesus é o dono do Brasil. Está documentado, meu irmão, em cartório, que ele é o dono. Está entendendo? Olha, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, eles colocaram o nome de Brasil, já tinha dono. Quando eles chegaram aqui, já tinha os índios. E antes dos índios já tinha dono, porque a Bíblia diz que tudo por ele se fez, e nada do que foi feito sem ele se fez. O verbo, João disse que ele era o verbo. No princípio era o verbo, no princípio, ou seja, lá no Gênesis, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo que foi feito, por ele se fez. Está entendendo? Quando Deus disse, haja terra, haja separação das águas e da terra, haja luz, haja animais, haja relva, haja, passou a existir. Deus criou tudo através da palavra. Só o ser humano que Deus criou através das próprias mãos. Mas tudo ele criou como a palavra. A palavra é o quê? O verbo. Quem é o verbo? Jesus. Agora, quando foi criar o homem, ele disse assim, façamos plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele pegou do barro, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou o fogo da vida em suas narinas e o homem tornou-se alma vivente. Então, Kleber Lucas e quem quer que seja, não é porque é pastor, não sei o que, pode ser o que for, meu amigo, para desonrar o nome do Criador, do Alfa e do Ômega, do princípio e o fim, do primeiro e o derradeiro, da raiz de Davi, da resplandecente estrela da manhã. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também ele é o leão da tribo de Judá, o pão da justiça, a água da fonte da vida, certo? Então, meu irmão, quem criou, quem manda no Brasil é Jesus. Tá os homens aí discutindo as questões aí. Pode, não pode, foi certo, não foi certo, fizeram isso, não fizeram, não sei o que lá, não sei o que. Meu irmão, tudo está no poder de Jesus, de Deus. Ele permite acontecer o que está acontecendo, mas no momento que ele quiser, ele faz como quer. Certo? A vontade, Deus tem duas vontades, a permissiva e a diretiva.
A permissiva, ele permite, às vezes, ele permite. Às vezes não é nem o que ele queria que acontecesse daquela forma, mas é sua vontade permissiva quem prevalece. Às vezes a vontade diretiva, ele pega na mão e leva. Entendeu? Por exemplo, para Davi reinar Israel. A vontade de Deus não era que Israel tivesse reis. Só o juiz estava bom. Mas aí o povo aclamaram a Samuel, que a gente quer rei, Samuel quer rei. Toda nação tem um rei e a gente não tem rei. Tem muita gente que diz que o povo quem escolheu Saul. Não, o povo escolheu um rei, queria um rei. E Deus escolheu Saul. Saul não andou no trilho. Deus rejeitou Saul e escolheu Davi. Vontade diretiva, permissiva e diretiva. Certo? Então o que está acontecendo no Brasil? A vontade de Deus. Vontade de Deus no Brasil. Que a vontade de Deus sempre sobressai, sempre está acima de tudo e de todos. Certo? Então o que é que eu vejo? Todo mundo que vai para a Globo, né? O Kleber Lucas teve a oportunidade de falar ali mais profundamente, de enaltecer o nome de Jesus. Olha, Bial que é ateu, Bial, que você acredita ou não, Jesus é o dono do Brasil. O Brasil é dos brasileiros, mas Jesus, Bial, ele é o dono do Brasil, mas não. Eu até relatei que quando o Latino teve a oportunidade de ir para o Fábio Porchat, Latino, aí deixou-se ser usado por Deus para levar a mensagem para Porchat, para provar para Porchat que Deus existe. Ele disse assim, olha, Porchat estava precisando de um dinheiro, eu estava liso batendo biela, se tornei milionário, fiquei pobre de um dia para a noite. E estava lá na mal, e de repente chegou um homem no restaurante, né? E disse assim, quanto é que você cobra para cantar no show da minha filha, que é sua fã? E ele disse, se ele desse R$1.000 para ele, era muito. E ele, resumindo, o homem disse assim, eu lhe dou R$20.000 para cantar no show da minha filha. E aí ele disse, tá bom, eu vou. A gente assina o contrato aonde? Ele disse, não precisa de contrato não. Pegou um lencinho e botou assim, eu dei R$20.000 ao cantor latino para ir cantar no show da minha filha. Abriu a maleta, botou R$20.000 em cima da mesa. Latino naquela hora, Latino não tinha nada, gente. Ele disse assim, Porchat, naquele momento eu vi o sobrenatural de Deus. Pregou para o Porchat de uma forma espetacular. Agora um homem de Deus, o pastor, credenciado, digamos assim, né? Tendo a oportunidade de enaltecer o nome de Jesus, o fundador do cristianismo, ele disse, ele não é o dono do Brasil. O dono do Brasil aqui é os brasileiros. Por qualquer pessoa, ser humano, dizendo assim, o Brasil é dos brasileiros, tudo bem, até ele. Agora, citar o nome de Jesus só para dizer que Jesus não é o dono do Brasil, aí, não, ele não quis dizer isso, não, ele quis e disse. Ele quis dizer e disse. Agora, se quiser remendar, se quiser fazer um remendo novo em pano velho, faça. Cola. Certo? Mas que disse, diz. Eu sou o Sato Araújo e essa é a sua TV Paraú. Até a próxima, se Deus quiser.